Uma boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma noite de encontro, quando aqui nos encontramos para atrair de Deus, de Jesus, dos Espíritos bondosos, a luz que eles têm, as energias salutares que eles liberam para todos nós. Eu abri aleatoriamente o livro Palavras de Luz, de Emmanuel, e caiu uma frase bem para o momento em que nós estamos passando de adversidades nos acontecimentos do nosso país. E às vezes a gente não entende por que Deus permite que tanta coisa errada esteja acontecendo na política, nas sociedades, nas cidades. E aqui diz assim: o céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária como chave bendita que descerra as portas da compreensão. Então, para que a gente consiga entender um pouco melhor a vida, levar uma vida de forma mais adequada, Deus permite que a gente sofra as consequências de tudo isso que está acontecendo para que a gente receba do alto um aprendizado novo, um entendimento novo para as nossas vidas. Tudo está certo, meus irmãos. Tudo que acontece aqui no nosso país está tendo o acompanhamento de Jesus. Ele sabe melhor do que nós o que pode e o que não pode acontecer aqui. E o nosso dever é fazer oração por todos estes que estão envolvidos em atitudes negativas no nosso país, para que eles se melhorem, tenham melhores atitudes, para que as nossas energias brasileiras se modifiquem para melhor. A nossa obrigação é fazer prece por toda essa situação. Por falar em prece, vamos iniciar o nosso encontro orando e dizer assim: Pai querido, amigo Jesus, nesta casa nos encontramos reunidos para trazer do alto aquelas energias de que estamos necessitados. Aqui, Pai, estamos em busca do esclarecimento, mas também do consolo, para que possamos viver de forma mais harmoniosa, superando aquelas dificuldades que para nós ainda são tão difíceis de superarmos. Para isso, Pai, rogamos o teu auxílio. Que os mentores desta casa possam magnetizar as águas que se encontram nos frascos,
colocando em cada gota todas as energias de que estamos necessitados. E que Jesus abençoe a palavra do nosso irmão Paulinho, para que ele diga a todos nós aquilo que nós precisamos ouvir. Que Deus abençoe o nosso encontro. Bem-vindos, boa noite, que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver. E nessa noite nós queremos fazer reflexão em cima do ensinamento do Cristo, trazendo luz para uma compreensão maior de que é Deus. E esta palestra está baseada nesse livro, Em Torno do Mestre, de Vinícius, que fala e aborda esse tema tão profundamente, com palavras singelas e uma profunda reflexão. Nós vamos fazer um apanhado em cima disso, trabalhando a questão do em espírito e verdade. É uma busca de compreensão nossa. E para tanto, o Cristo disse à samaritana: mulher, acredita-me, a hora vem. A hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque estes são os que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e verdade. Isso está em João 4, 21 a 24. A gente pode ver que o Cristo, se referenciando a samaritana, ele aborda que nem em Jerusalém e nem em monte nenhum se adorará mais ao Pai. Aí ele diz que os samaritanos e outras pessoas o adoram, né? Vós o adorareis o que não conhece, porque eles não conheciam como os judeus o conheciam. Né? Antes do Cristo, muitas religiões ou muitas pessoas tinham o politeísmo, a crença de vários deuses. Os judeus, sim, o monoteísmo. Então, o Cristo fala com relação a isso. E também que mais a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Sem questão de imagem, nada disso, em espírito e verdade. Porque esses são o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e verdade. E dessa forma, adorar a Deus em espírito e verdade é adorá-lo conforme a sua verdadeira natureza. E ele é essência, ele é amor. Compreender e adorar é dessa mesma forma. Isto é adorá-lo no íntimo de nossos corações, no recôndito de nossas almas. Nós não precisamos de ir a um lugar para adorá-lo. Nós vamos adorar a Deus dentro de nós mesmos, dentro do nosso ser, no nosso coração, porque ali está a essência de Deus, em todos nós. Ali está a criação dele, a bondade dele. E nós percebermos que todos nós somos esse potencial. E adorarmos a Deus, amando, nos envolvendo desta forma, na nossa essência, que nós somos, nós com certeza estaremos fazendo o nosso trabalho de melhoras.
Adorar a Deus em espírito e verdade é cultivar a sinceridade e a pureza de sentimentos, requisitos indispensáveis à revelação de Deus em nós mesmos. Como vamos compreender Deus se nossos sentimentos não são elevados? Como vamos encontrar Deus se nós não somos puros? Se nós não buscamos isso dentro de nosso ser, nós começamos a compreender que nós somos muito mais do que somente uma pessoa que nasceu aqui e teve as experiências. Está tendo essa oportunidade dessa vida nessa família. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos esses filhos de Deus, amparados, fortalecidos por Ele. E cada um tem sua cota de contribuição nesse processo. Então, quando nós melhorarmos e começarmos a trabalhar em nós essa pureza desses nossos sentimentos, nós vamos começar a compreender melhor e vivenciar essa profundidade que é Deus. Adorar a Deus em espírito e verdade é viver segundo as grandes leis divinas, gravadas em caracteres indeléveis no âmago de nossas consciências, e que se traduz em amor e justiça. Aonde está escrito a lei de Deus? Está escrito nos 10 mandamentos? No que Jesus falou? Não. Ela está dentro da consciência de cada um de nós, gravada. Lá estão os ensinamentos, as leis de Deus. Elas estão dentro de nós. Cada um de nós as carrega. Quando nós nos ajuizamos para algumas coisas que acontecem na vida, isso eu posso fazer, isso eu não posso. Então, o juízo quem faz sou eu. Mas o que determina esse juízo? O que me dá a possibilidade de eu dizer que isso é bom e isso não é? É a lei gravada da minha consciência que me dá essa condição de eu compreender Deus e principalmente vivenciar a sua lei. Adorar a Deus em espírito e verdade é colaborar por pensamentos, palavras e obras no estabelecimento do seu reino neste mundo. Reino de fraternidade, de igualdade e de liberdade. É o que a doutrina espírita nos aborda e faz reflexão e menção a essas 3 condições necessárias para o nosso mundo. Estamos vivendo num mundo e numa condição tumultuada? Sim. Mas o que é necessário para nós encontrarmos o que nós buscamos, o que nós ansiamos nessa nossa vida? É compreender essa essência que é Deus, que é o nosso Pai, que muito antes dos nossos pais físicos, é o ser, nossa paternidade maior, é o ser Deus, Criador, e nós, como seus filhos, pequenos ainda, mas em caminhada, também somos co-criadores desse processo de evolução. Nós participamos da criação. Ele nos dá a condição de sermos pais, de estruturarmos lares, de termos trabalhos, afinidades, contato com outras pessoas no processo de trabalho. Todas essas relações que nós temos, elas simplesmente são as oportunidades que a vida vem nos trazendo para o nosso exercício. Então, nós vamos estabelecer a nossa colaboração nesse projeto maior de Deus para esse nosso mundo, fazendo e colaborando por pensamentos, palavras e obras, ações. E isso de uma forma bem harmoniosa, nos projetando nesse desafio, nos alavancando nesse processo, porque é a nossa oportunidade. Todos nós estamos conscientes do que nós precisamos fazer.
Então vamos caminhar. É o que o Cristo pede de nós. Adorar a Deus em espírito e verdade. Desculpa. Adorar a Deus em espírito e verdade é tornar-se progressivamente melhor, opondo embargos às expansões do egoísmo, cultivando a mente e o coração. Todos nós, a gente começa a estudar a doutrina espírita e a gente vê assim, o que nos embarga, a evolução, o que faz com que nós, como seres, não somos mais felizes. É o egoísmo, é o orgulho, está na essência ainda da humanidade. E não existe nessa criação de Deus seres perversos. A gente pode avaliar isso e perceber que nós nos encontramos no mundo e muitas vezes a gente acha, mas existem espíritos negativos, espíritos criados por mal. Não. Se nós tirarmos daqui a luz, vai haver escuridão. Se nós tirarmos do mundo, ou não desenvolvermos ainda o bem, há o mal. Então o mal, na verdade, não existe. A escuridão, ela não existe. O que nós fizemos é nós nos condicionamos ainda a isso. Nós ainda aceitamos isso. Então a humanidade, o Filho de Deus, ele é criado simples, todos nós. Simples, ignorante da compreensão da vida. Mas todos nós estamos caminhando nesse processo para encontrar a luz. E a luz, ela está de uma certa forma dentro de nós. As diretrizes dessa luz estão dentro de nós. Nós precisamos fazer com que ela se desenvolva dentro do nosso ser. E para isso, precisamos fazer, nos tornando melhor, fazendo com que a luz que está dentro de nós, ou o bem que existe dentro de nós, ele possa tomar conta de nossas vidas. Ser aquele potencial a ser espalhado ao nosso redor. Nós nos encontramos muitas vezes presos ao egoísmo, ao orgulho. Mas, em contrabalança, o que faz com que esses dois sentimentos ou esses dois instintos ainda do ser humano negativo, é a benevolência, é a fraternidade. Não pensarmos só em nós que somos, pensarmos no coletivo, nós tiramos dessa condição de egoísmo. E o orgulho, quem sou eu diante do que a humanidade já caminhou, diante de tantos irmãos que já caminharam à nossa frente? Então não posso ter a pretensão de ser orgulhoso nesse sentido. Eu sou ainda alguém que está caminhando como todos, né? E o orgulho, então, eu não preciso exercitar ele, porque ele não é algo que vai fazer com que nenhum de nós se sinta melhor. Ao contrário, quando nós nos sentimos benévolos, envoltos em sentimentos de fraternidade, aí sim nós estamos buscando e vivenciando experiências felizes, experiências onde que a gente vai ter muitas vezes a felicidade de ver um outro que estava por momentos com dificuldade, a gente consegue auxiliar. E aí a gente está se beneficiando desse sentimento, dessa vivência, dessa aprendizagem, porque isso nos engrandece. Nada além disso nos eleva mais para o espírito, que é essa essência de vivência. Adorar a Deus em espírito e verdade é reconhecê-lo, Deus, né, em todas as manifestações da vida e em todos os esplendores da sua infinita criação. A gente vai olhar para o nosso corpo, e se a gente olhar 100 trilhões de células se formando a partir do princípio de uma célula, de um embrião e de um óvulo.
E aí se começa todo o processo de meiose e tal, e vai acontecendo toda essa transformação. E aí se formam todos esses órgãos, e com uma complexidade que só Deus pode, porque nenhum engenheiro ainda assumiu essa capacidade de fazer funcionar isso. Então ali a gente vê a grandiosidade de Deus. Mas também olharmos pelo universo sideral, vermos as estrelas, os astros, o nosso próprio planeta, e aí muitas pessoas dizem, mas o nosso mundo está tumultuado. Não, o mundo não. O que está tumultuado são as pessoas. O seu exagero, as suas necessidades. O mundo continua do mesmo jeito. O que ele sofre é as consequências das vivências do homem. Mas ele continua da mesma forma. 24 horas, 30 dias, 31 dias, o mês, o ano, 365, 366, o ano bissexto. Ele continua da mesma forma, toda a harmonia. A lei de gravidade funcionando, nos mantendo sobre ele. Perfeito. Então, se começarmos a perceber o que Deus na sua criação tem, a gente começa a compreender e se aprofundar mais e perceber que a vida que nós temos, o acordar de hoje de manhã, quantos movimentos nós fizemos, quanto ar nós respiramos, não seja algo mecânico no nosso dia a dia, e sim é oportunidade, é um livro novo, ou melhor dizendo, é uma folha nova do nosso livro sendo escrito para esse dia de hoje. E que bom que possa ser um livro escrito com páginas de felicidade, onde nós podemos auxiliar, onde podemos participar de tantas felicidades, que é o resultado de vivências positivas. Adorar a Deus em espírito e verdade é sentir-se ligado à fonte geradora da vida, reconhecendo ao mesmo tempo que a vida em nós que nós palpita é a mesma que palpita em todos os indivíduos, todos nós. Ninguém foge dessa lei, ninguém está fora dela. Se nós passamos por dificuldades ou estamos vivendo experiências não tão positivas, ou está vivendo feliz, é a mesma a vontade, é a mesma geração de potência, é Deus. E Ele dá ao seu filho a oportunidade de crescer. Deus não é um pai que dá tudo nas mãos. Toma aqui, é para te consolar e não me incomodar mais. Não. Deus é um pai de amor. É um pai que dá ao filho aquilo que ele precisa para o seu crescimento. E muitas vezes nós pedimos em oração a Deus isso, aquilo, aquele outro. E aí a gente vê assim que muitas vezes não somos atendidos. É que Ele só vai nos atender naquilo que nós realmente precisamos. E aí Ele vai nos dar sempre de acordo com as nossas necessidades. E Ele quer que todo filho seu plante nesse mundo coisas boas. Plante à nossa volta, nós possamos plantar algo positivo, algo que nos engrandeça. E dessas experiências que nós temos, possam ser felizes ou infelizes, que tiramos a oportunidade de crescimento para o nosso amanhã ser um pouco melhor. Porque hoje nós plantamos, amanhã com certeza vamos colher essa semeadura que vamos fazer. Então, quando nós mais coisas boas plantarmos, como resultado e consequência de uma lei, nós vamos colher o que for melhor. E cada vez fazendo coisas mais boas, vamos estar colhendo esse mesmo benefício. Quanto mais desejarmos o bem, mais o bem vai nos envolver, vai nos harmonizar. Adorar a Deus em espírito e verdade é servir a humanidade
a humanidade, é servi-la. É querer o bem de todos os homens, é renunciar à sua personalidade em favor da coletividade. Tira toda a questão do egoísmo e trabalhamos pela coletividade. Faz com que nós enxergamos que qualquer ser, mesmo na condição ou nas necessidades que esteja passando, é um irmão tanto quanto eu. Pode estar numa condição, está sendo, vamos dizer assim, foi um criminoso, foi alguém que causou dano a uma família, mas é um irmão. Ele só não está acordado para a realidade dele ainda, mas é um irmão. Então, pelo menos de nós, ele precisa de orações, para ele buscar o seu equilíbrio. Quando a humanidade começar, e nós começarmos a entender como humanidade, essa condição, enquanto que tiver qualquer dor por esse mundo afora, o nosso reino de felicidade, o nosso reino de harmonia que o Cristo quer trazer para o mundo, ainda não está acontecendo. Porque o amor, ele vai ter que envolver tudo isso, todas essas condições infelizes ainda. Nós precisamos fazer com que nós nos encontramos e nos enquadramos nesse sistema, nessa condição, fazendo com que, dessa forma, trabalhando, auxiliando e beneficiando esses nossos irmãos, que são, às vezes, com maior dificuldade que nós nos engrandecemos. E nós, não porque nós queremos ser mais, mas porque alguém está dentro da caminhada, dentro do processo evolutivo. Não vai haver felicidade geral quando tiver alguém caído. Quando nós enxergarmos alguém que está dormindo na rua, se nós buscarmos vivências cristãs, é isso que o Cristo nos trouxe ao mundo. Que nós enxerguemos esse irmão como alguém, tanto quanto nós. Diferencia algumas experiências, mas também é um irmão. Adorar a Deus em espírito e verdade é deixar de ser judeu ou samaritano. Na época, como o Cristo falava, qualquer povo, fariseu ou saduceu, para ser cristão com Cristo, consoante essas palavras suas: em vos amardes uns aos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos. A regra de procedimento para ser cristão ou ser seguidor do Cristo não é ser essa ou aquela, ter esse ou aquele conhecimento, ter esse ou aquele, aquela raça, ou desse ou aquele povo, e sim, por muitos se amarem, por auxiliarem, por levantarem, por seguirem a sua bandeira de amor, de fraternidade, de igualdade, de liberdade. É dessa forma que nós vamos fazer com que, como cristãos, nos seguimos em frente e fazendo o que o Cristo nos pede. Finalmente, adorar a Deus em espírito e verdade é adorá-lo no templo vivo, que somos nós próprios. É escoimar o nosso coração de toda a impureza, transformando-o em custódia sagrada, onde se ostente a realidade, sua augusta imagem e a cuja semelhança fomos criados. E esse receptáculo é o nosso corpo. Essa nossa condição de amarmos, esse templo vivo é o nosso corpo, ou o nosso espírito, que agora, nesse momento, habita esse corpo. Então, usar dessa condição, desse corpo, através dele, cuidando dele, fazendo com que, a partir dele, eu consiga tirar as minhas deficiências, minhas dificuldades, meus vícios, e fazendo no lugar delas, colocando no lugar delas valores éticos, valores, virtudes,
que são necessárias para o nosso crescimento. Dessa forma, nós vamos estar fazendo a nossa parte. Dessa forma, nós vamos nos harmonizar. Dessa forma, nós vamos deixar com que a espiritualidade faça morada dentro dos nossos corações. E essas moradas, elas vão ser harmoniosas. Essas moradas vão ser cada vez mais equilibradas. O nosso ponto de saúde, nós não vamos ter mais problemas de saúde. Porque quando a alma, o espírito, ele busca e vivencia pensamentos, ações e sentimentos irmanados nesses ensinamentos do Cristo, a saúde se restabelece, o equilíbrio do ser se padroniza e que todos nós vamos vivenciar experiências mais gratificantes e experiências que vão nos elevar cada vez mais à presença dos Espíritos, a quem nós queremos que estejam perto de nós, mas não esperamos por eles. Façamos nós a caminhada de encontro aos Espíritos elevados. Façamos nós a subida. Usamos a subida, a escada de Jacó, e façamos a nossa caminhada, a nossa evolução. Perceber Deus em espírito e verdade é isso. É fazer com que dessa mensagem nós consigamos, no exercício do dia a dia, nas oportunidades onde a gente consegue meditar, refletir, é usar cada momento desses como uma oportunidade de a gente poder refletir, meditar e dar um passo a mais nessa evolução, nessa nossa caminhada de cada dia. Não podemos caminhar 1, 2, caminhar para trás? Sim, é normal, mas não paramos de caminhar, porque essa é a proposta do Cristo. Muito obrigado. As crianças podem subir. Então, meus irmãos, neste momento, vamos nos preparar para receber o passe. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz estão enviando a você, neste instante, as melhores emanações de paz, de saúde, de alegria e de refazimento. Do mais alto, desde as belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só, meu irmão. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui. E este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades, as dificuldades em geral sejam afastadas, em favor de sua paz e de sua renovação. Você agora está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração.
agora sim, mais fortalecidos e reequilibrados, sigamos aos nossos lares em paz e na companhia do nosso Pai. Que Jesus acompanhe a todos. Que assim seja.